Benedito Sérgio Lencioni tem 85 anos, 2 mandatos como vereador e 2 como prefeito de Jacareí. E foi exatamente em seu segundo mandato como parlamentar, ao exercer a presidência do Poder Legislativo, em 15 de novembro de 1971, que o atual prédio da Câmara foi fundado, exatamente 50 anos atrás. A Câmara não possui um prédio próprio, então ela andou pela cidade. Ficava um certo tempo num prédio, depois dali passava para outro prédio. E nesse anda para cá, anda para lá, nós tínhamos a Praça dos Três Poderes, que só tinham 2 instalados, né? Que era o Fórum, foi no tempo do Dr. Gentil, e a Prefeitura, que foi começada por um prefeito e concluída pelo Malak. Aí o Malak tinha um bom relacionamento com a Câmara. Ele perguntou se não seria interessante construir o prédio da Câmara. Eu era o presidente da Câmara naquela época. Falei, ótimo, né? A melhor coisa possível que pode acontecer é o poder público da Câmara Municipal possuir um prédio próprio. Junto com ele na vereança estava Miguel Raspa, que naquele mesmo 1971 estava em seu primeiro mandato do Legislativo. Coube a ele uma decisão importante sobre aquela obra, o formato do prédio. Com a Prefeitura e o Fórum já inaugurados, a Praça dos Três Poderes agora ficaria completa. Mas seguir o padrão estrutural dessas outras 2 edificações não estava nos planos de Miguel, e a ideia dele foi acatada pelos demais colegas de parlamento. Mudei para cá em 1960. A Câmara era um casarão velho, onde era a clínica do Bonanone. Depois foi para lá para o que a turma chamava o Beco do Marrelli, que depois foi Clube dos Clube das Saudades. Clube das Saudades, depois agora parece que é Clube dos Artistas. Eu falei, Bene, posso dar um palpite? Tem 2 caixão lá, retangular. A Câmara vai ficar no meio. Tem que haver um contraste, ela tem que ser redonda. Aí a vista era, que já saiu até em calendário, né? Pela vista, pelo contraste. Criou uma harmonia entre os prédios. A firma que construiu chamava-se Abud e Carvalho. E era diretor da Câmara na época o senhor José Carvalho de Godoy. Era um diretor muito dedicado à Câmara Municipal. Ele que fazia as atas, fazia os ofícios, era o regente da Câmara. Uma lei promulgada em outubro de 1970 batizou o então futuro prédio com o nome Palácio 31 de Março, em alusão à data do começo do regime militar, lá em 1964. A denominação foi alterada no começo dos anos 80 para Palácio da Liberdade, numa outra lei de autoria do presidente do Legislativo da época, Djalma Leal, em março de 1983. Para Benedito Lencioni, uma atitude desrespeitosa. Tivemos um incidente que eu, como pesquisador da história de Jacareí e que zelo pela conservação das tradições, fiquei muito chocado quando tiraram o nome do prédio, que chamava-se Câmara Municipal 31 de Março. Palácio 31 de Março. Porque a Prefeitura Municipal era Castelo Branco e o Palácio que passou a chamar-se 31 de Março, que referia-se a essa mudança que nós tivemos na política nacional. Eu sempre me revoltei com essa troca de nome. Uma cidade de Jacareí, que é uma cidade histórica, ela tem que preservar todos os momentos da sua história. E isso é preservado através da nomenclatura que se dá na época por um motivo. O motivo foi esse. Então, o que eu posso dizer é que eu não gostei e não gosto da mudança do nome do Palácio 31 de Março. Neste meio século,
muitas histórias e lembranças não só dos ex-vereadores, como também de funcionários. João Antônio Greco começou a trabalhar na Câmara quase 2 anos antes da inauguração da nova sede e se recorda das obras em andamento naquele período. Começou aqui aos 18 anos. Por mais de 4 décadas, acumulou lembranças na memória. Algumas delas ele nos conta agora. Na época de convidar as autoridades regionais aqui, claro, do nosso vale, principalmente o fundo do vale, as cidades menores, que ficam mais distantes, o prefeito à época, o senhor Malaquias, fez questão que os convites fossem entregues pessoalmente em mãos. E ele me convidou, junto com um funcionário e uma viatura do município, para que fizéssemos isso. Foi muito interessante, porque realmente, naquela época, pouca gente tinha carro, viajava-se pouco, eu conhecia pouco o Vale do Paraíba. Acabei tendo esse prazer de levar em mãos, não havia internet, não havia nada disso. E os convites formais, ele fez questão que eu não só entregasse, mas insistisse que o convite era dele, que era pessoal. E eu fiz, jovem ainda, 1 ano e pouco de Câmara, molecão ainda, eu fiz questão de seguir a recomendação dele, o pedido dele. Tive a oportunidade de ser atendido por vários prefeitos, principalmente das cidades menores, o compromisso é menor, e todos eles receberam com muito carinho, com muita atenção. Realmente o prefeito daquela época desfrutava de um prestígio regional, e pela presença que tivemos, deu efeito, teve o efeito desejado, e eles vieram prestigiar aquela que foi, acho que, uma das maiores festas de inauguração de prédio de Jacareí. Não foi só um descerramento de placas, foi um congraçamento dos poderes e do prestígio de Jacareí. Há muitas outras recordações. Por exemplo, as bandeiras que compõem o plenário não foram simplesmente compradas numa loja especializada. Elas vieram de seus próprios estados. Eu acredito que foi o nosso antigo diretor, o diretor da época, o seu José Carvalho de Godoy. Ele teve uma ideia muito interessante, que nós oficiássemos todas essas assembleias legislativas de todos os estados do Brasil. Naquela época ainda tinha alguns territórios, deviam ser acho que 21, 23 estados. Ele, pela cabeça dele, tinha um valor muito mais afetivo e histórico que as assembleias doassem essas bandeiras. Não que a Câmara não tivesse condições de adquirir, até porque um grande distribuidor de bandeiras ficava aqui em São Paulo. Foi muito bacana, vindo pelo correio naquela época, não existia SEDEX, chegavam as bandeiras, chegava o ofício de agradecimento e a gente ia patrimoniando e conhecendo as bandeiras de perto. E eu acredito, pelo que eu passo o olho aqui, nos 2 panteões que nós temos aqui, que são as originais daquela época. Eu acho que nós nunca renovamos, porque essas bandeiras ficam em ambiente indoor, fechado, tranquilo, não sofre as intempéries da natureza, e pelo jeito que eu estou vendo, me bateu até a emoção agora por lembrar de como nós conseguimos essas bandeiras. De 15 de novembro de 1971 para cá, foram eleitas 12 legislaturas, com quase 200 vereadores diferentes, representando a população jacareiense nos mandatos de vereador. 7 prefeitos tomarão posse na atual sede: Antônio Nunes Júnior, Benedito Lencioni, Telmo Cruz, Oswaldo Arouca, Marco Aurélio de Souza, Hamilton Mota e Isaías Santana. São cenas inesquecíveis para quem as viveu de perto. Eu me lembro que nós fizemos algumas visitas na obra, e eu confesso que, embora por formação seja engenheiro civil, eu não entendia nada. E o professor BSL, Benedito Sérgio Lencioni, muito interessado, com a planta na mão, e conversava com o mestre de obra. Foi uma empresa de São Paulo que venceu a concorrência. O plenário é exatamente o que está aqui. Os vereadores ficam, os políticos ficam abaixo, a plateia fica tão elevada que na época medieval era assim.
Foi baseado nessas coisas. E disse para ele, Beni, daqui 20 anos essa Câmara é moderna. Graças a Deus nós estamos comemorando 50. Aí, para a felicidade, a gente teve que crescer, né? Não é que nem trânsito. Trânsito não é eterno. Isso aqui tem que ser ampliado. Desde que não mexa aqui, eu fico com ciúmes. Não mexer nisso aqui, eu fico com ciúmes. Tá bom. É formidável isso. Naquela época, a Câmara funcionava como um serviço público não remunerado. Os vereadores não ganhavam nada. E nós víamos, participávamos do nosso trabalho durante o dia e à noite era chamado munus público. É um serviço público. Para mim, voltar aqui é minha história de vida, história da minha família, dos meus amigos, fiz bons amigos, convivi com uma geração, várias gerações de políticos. É a mais moderna do Brasil. Porque eu tive uma decepção, a Câmara de São José é muito grande, mas é um quadradão, né? É um quadradão. Esta aqui não, esta aqui não. Eu quero viver mais alguns anos para sentir que ela continua assim. Agora, não vai aumentar o número de vereadores, senão vai entupir aqui.